Olá, pessoal, boa noite. Aí, para nossa live. Espero que estejam todos bem. Olá, Olá, Betânia, Elisa, tudo jóia? tudo bem? Boa Boa noite. noite. A live de hoje é sobre mediação e conciliação como formas alternativas, um instrumento alternativo de solução de conflitos. Para quem não me conhece, meu nome é professora Betânia Senra. Eu sou professora de Direito Processual Civil no Instituto de Direito Real, em faculdade de Direito. Eu vou apresentar para vocês a professora Elisa Schroeder. Elisa Schroeder Alves César. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade Metodista Gramber de Juiz de Fora, defensora pública do Estado de Minas Gerais, foi professora de Direito Civil na Faculdade de Direito da UFJF, na Faculdade de Direito da Rede Docton de Juiz de Fora e também na Faculdade Metodista Gramber. E é uma grande amiga de longa data. Elisa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter recebido com tanto carinho o convite do Instituto de Direito Real para conversar com a gente essa noite. Um tema da maior relevância, né, que hoje tem um apelo prático enorme. Então, Elisa, eu vou te dar a palavra para você começar as suas considerações aí sobre a mediação e a conciliação. Boa noite a todas e todos. Eu que agradeço, Betânia. É uma honra, é uma alegria estar aqui hoje compartilhando com você, uma pessoa muito querida para mim, uma amiga de longa data. Quis o destino, né, que a gente se distanciasse fisicamente aí por um período, mas meu coração mantém sempre o mesmo carinho de antes. Que a gente já compartilhou aí muitas salas de professores juntas, né? Muitas Verdade. discussões, muitas bancas de monografia, e eu tenho você como uma pessoa muito querida, uma amiga de verdade. Obrigada, Quem Elisa. sabe um dia, né, Betânia, a gente ainda volta aí a fazer algumas Verdade. Se Deus quiser. dobradinhas na docência. Eu, de fato, assim, estou agora, nesse momento, afastada por questões aí pessoais, não consigo ainda acumular, mas tenho aí com muito carinho essa recordação e a vontade de um dia voltar. E assim, para começar, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu escolhi esse tema, a conciliação e a mediação como instrumentos, como técnicas alternativas para a solução de controvérsias, porque eu de fato acredito, como estudiosa do assunto, como defensora pública, que esses meios, esses instrumentos são os mais eficazes na solução de conflitos, né? A gente vive hoje, na verdade a gente vive hoje não, a sociedade ela é inerentemente de conflito, né? A gente não pode imaginar a existência de uma sociedade sem conflitos. Seja porque ela é composta por pessoas essencialmente diversas, né? Ou porque inseridas em contextos sociais, econômicos, culturais, ou até mesmo relativos à própria personalidade do indivíduo, né? Então, o conflito ele é a essência, ele é inerente à vida em sociedade. E às vezes nós destacamos apenas o lado, a nuance negativa do conflito, mas é importante também apontar que ele também tem a sua faceta positiva, né? Porque o conflito ajuda a transformar a sociedade, né? Ele é o propulsor dessas mudanças, do desenvolvimento dos indivíduos, da busca, né, por alternativas, por soluções criativas. Então é importante que a gente se valha, né, dos conflitos para conseguir feitos importantes na sociedade, o desenvolvimento dela, né? E do indivíduo particularmente dizendo. Então, é inerente e é importante, e a minha ideia é justamente trazer aqui esses dois mecanismos como meios de transformar, né, a sociedade que também se pretende ser transformadora, né? Então, partindo dessa premissa de que o conflito é algo inerente, a gente precisa também aprimorar as nossas técnicas de solução dessas divergências. E nós temos aí, né, o costumeiro hábito de nos valermos muitas vezes da judicialização dessas divergências
mas temos visto que na prática não têm sido as mais eficazes para a solução, né, dos conflitos, principalmente aí em algumas dessas divergências que são de uma natureza mais especial, de uma natureza mais relacional, como, por exemplo, as causas de família, que é hoje, por exemplo, a área em que eu particularmente atuo, né? Então, eu vislumbro muito, né, essas técnicas alternativas como meios mais eficazes de trazer a pacificação social, né? E aí, trabalhando um pouco de uma forma mais objetiva, com as diferenças entre a conciliação e a mediação, na conciliação, a gente tem a figura do conciliador, que almeja tratar, né, a divergência, o conflito, de uma forma mais objetiva, almejando um acordo e sendo mais propositivo, né? Ele propõe mais a forma de se tentar resolver aquele problema. Porque a ideia dele é fazer um acordo, sempre ouvindo, sempre através da premissa do diálogo, do respeito, da escuta, né? Do intuito colaborativo, mas ele é uma figura mais ativa neste processo, né? Então, ele tem mais essa atuação de propor algo e as partes, através da sua liberdade, né, da sua autonomia, decidirem se vão ou não aderir àquela proposta. E já a mediação, a gente fala que tem a figura do mediador, que é uma figura que ele viabiliza, ele facilita um maior diálogo entre as partes, potencializando-as para que elas encontrem a solução mais adequada para aquela divergência, né? Para aquele problema, aquele conflito posto, né? Então, ele intervém menos na proposta, né? Ele, com as técnicas existentes, estimula mais que as próprias partes ouçam umas às outras e que elas juntas, de forma criativa, colaborativa, possam encontrar uma melhor solução para aquela divergência, né? Mesmo uma atuação mais sensível, né? Que requer essa maior sensibilidade entre o mediador que está aí gerenciando, né, esse momento. Tem que se ter em mente que a mediação, perdão, ela não existe aquela ideia de que essa mediação não foi boa porque ela não chegou a um acordo. Não necessariamente. Às vezes a mediação já facilitou o diálogo, já permitiu que aquelas partes em conflito já restabeleçam a conversa, né? E isso já é algo muito positivo, porque é isso Nas que a relações familiares mediação é almeja. isso. Como? Quando você envolve uma relação familiar, isso é fundamental, porque aquele vínculo ele vai permanecer entre as partes, né? Então, também, se o Exatamente. diálogo não for restabelecido, daqui a pouco as partes voltam ao judiciário com novos problemas, né? Essa é a realidade, né? Exatamente. Exatamente. Eu costumo dizer, né, que a mediação, ou ela restabelece, né, ou ela mantém aquela relação de afeto, aquela relação que existe mesmo entre as partes, para que a partir daí elas possam, aos poucos, construir. Porque a mediação requer mais tempo, muitas vezes, né? Paciência, boa vontade, para que ela aconteça e para que os resultados, aos poucos, venham. Não é simplesmente você impor um acordo, né? Às vezes a gente tem essa mentalidade, vamos fingir que a gente vai resolver aqui, e aqui esse é o acordo posto, vai lá, chancela, e na verdade elas não ficam tão satisfeitas. Por isso que a mediação, eu entendo assim, que para questões de natureza familiar, ela é até mais eficaz do que a própria conciliação. Eu entendo que a conciliação é mais para questões de natureza objetiva, né? Direito do consumidor, né? Questões Exato, mais patrimoniais, econômicas. Mas a mediação, ela é mais sensível à causa de natureza da família, porque ela vai mexer nos sentimentos, né? E aí permitir que uma parte ouça a outra, entenda o que está envolvido aí, quais são as questões que estão levando a essa relação tão conflituosa, e elas possam, em conjunto, dissolver, diluir isso através, né, da escuta, da escutativa, da empatia, que são as técnicas que vão ser exercidas, né, pelo mediador
com essa finalidade de propiciar esse diálogo. Uhum. E eu falo assim que você se valer de uma técnica de autocomposição do conflito é você potencializar o sujeito e dizer, você é capaz de resolver a sua divergência. Traz um índice de satisfação muito maior para a parte, perceber que ela fez, ela de fato interagiu, ela de fato propôs, foi o que veio da essência dela, da vontade dela, né? É muito mais efetivo, é muito mais. O índice de possibilidade de dar certo, de dar cumprimento e efetividade a essa resolução é muito maior do que aquele advindo de uma técnica fria da sentença, né? Que por mais imbuída de tecnicismo, de legalidade, né, de conceitos de proporcionalidade, muitas vezes não consegue entender a essência daquela relação. E às vezes existe, né? A gente tem lá a figura do vencedor, do vencido pela sentença, mas as próprias partes não se sentem assim, né? O próprio vencedor não se sente um vencedor porque a pretensão dele não foi efetivamente atingida, né? Então, você potencializa os atores envolvidos nesse conflito para que eles possam encontrar a solução que melhor satisfaz o interesse das partes envolvidas nessa divergência, né? Na E eu prática, falo assim, Elisa, na diga. prática você consegue visualizar no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, uma efetiva diferença no papel do mediador para o conciliador? Assim, quando você vai para uma audiência, por exemplo, numa vara de família, você nota que aquele conciliador está ali exercendo o papel de É, mediador, de é, facilitador, é, ou é, acha que as coisas se misturam um pouco na prática? acho que se misturam. Eu acho, principalmente nos centros, né, de conciliação e mediação judiciária. No âmbito da defensoria, a gente até tem um centro de mediação e conciliação, que aí eu acho que dá para distinguir melhor. Mas na prática, até mesmo em virtude da pauta, do tempo, né? Se for algo que já foi judicializado, eu acho assim, as chamadas audiência de conciliação, aquilo é conciliação mesmo, não tem, Uhum. tem nada de Não tem nada mediação, de não. mediação, né? Exatamente. Mas existe a possibilidade de ser encaminhado para mediação. E aí é um outro projeto, né? É uma outra intervenção, é uma outra atividade que é exercida. Muitas vezes, com mais de uma sessão marcada, né? Existem lá os critérios, as pautas, as formas, e quando se visualiza que realmente nem através da mediação está havendo esse espírito colaborativo das partes, já volta para o judiciário decidir, né? E aí o processo ter o seu caminho, o seu curso natural. Então, eu acho, assim, também uma outra contribuição que eu queria deixar, né, para reflexão sobre esse tema, é que esse processo, né, da forma autocompositiva de resolução de conflitos, é inerente a uma sociedade democrática também, né? Que você faz valer aí as vontades, os interesses de todos os que estão ali envolvidos naquela situação. O próprio conflito né? O próprio conflito é inerente a uma sociedade que se pretende É verdade. democrática, né? Então, é algo que eu também queria colocar, né? E a ideia de que dentro da técnica, né, da mediação, a gente propicia desenvolver melhor a nossa escuta, né? Eu acho que é algo que a gente tem que implementar na nossa vida como um todo, né? E não só na nossa vida profissional. Tem até um texto Verdade. do Rubem Alves, o Escutatória, não sei se você já teve a oportunidade de ler, Sim, eu sim. separei até um trechinho dele aqui, em que ele, parafraseando o Alberto Caeiro, diz: não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer, né? Então é a ideia de que a gente está ouvindo, mas já se preparando para rebater,
para É, colocar uma opinião, né? E isso tudo tem que ficar de lado quando a gente está exercendo a técnica de mediação. O mediador tem que ser uma pessoa imparcial, o mediador tem que ser uma pessoa que sabe ouvir de uma forma ativa e empática, né? Sem a preocupação de querer dar uma opinião, de às vezes expressar até os seus preconceitos sobre o que ele pensa ou não, sobre aquele assunto que está sendo posto, né? Tem que ser uma pessoa que tenha muita paciência, né? Que tenha aí esse sem dúvida. firme propósito de cooperar, de colaborar para que as partes possam dialogar, né? É, e eu acho assim que para além, né, de tudo isso, tem que ter, lógico, a confidencialidade, ele não pode sair espalhando para todo mundo o que ele ouviu, né? Tem essa questão aí do sigilo que ele tem que guardar, que são as questões ali que estão sendo trabalhadas justamente para as partes esvaziarem aquilo que perturbam para permitir que a conversa venha e, quem sabe, o acordo. E eu falo, a mediação não objetiva o acordo, né? Ele pode ser uma consequência. A mediação almeja restabelecer o diálogo entre as partes, né? E ela, associada ao tempo, é que vai fazer com que haja aí soluções mais eficazes, mais acertadas, adequadas para aquela vivência dos atores envolvidos na situação conflituosa. E dentro daquela ideia que eu estava trabalhando, né, sobre a figura do julgador, que quando a gente distribui, né, para o judiciário, entrega para ele a responsabilidade de resolver a sua vida, às vezes a forma como ele pensa a sua vida é diferente da que você É, pensa, né? Pelas diferenças sociais, econômicas, culturais, né? Então isso é muito sério. Então a gente tem que repensar. Nós verdade. temos que ser mais criativos e tentar nós mesmos resolvermos os nossos problemas, né? Eu acho que essa É o maturidade, empoderamento, né, das partes. exatamente, ela perpassa para a ideia de que você hoje é adulto, é Solucione mais seus do que isso. problemas. Exato. Eu acho que a gente precisa criar uma consciência de vir no caminho contrário, né? De desjudicializar, e não dessa judicialização em massa que a gente está vivendo, que só, além de massacrar o judiciário que não aguenta, que não dá conta, traz processos extremamente onerosos, processos que demoram anos para serem resolvidos, né? Traz um desgaste emocional e psicológico enorme para todos os atores envolvidos neste E às vezes nem processo, satisfaz ninguém, né? Ninguém e não sai dali satisfaz. satisfeito. E geram os filhotes, né? Que são os Isso. processos É. decorrentes dos processos. Né? Nossa, na vara de família, então, isso é uma realidade, né? Um divórcio que gera uma ação de guarda, uma regulamentação de visita, alimentos, Exato. execução de alimentos, O e alimento que assim foi vai. fixado para além da real É, possibilidade, e aí vem a execução, uma realmente, se não houver dúvida. diálogo, vai se judicializando a vida ali, né? Exatamente. Né? Tem algumas questões que não tem jeito, de Com fato, certeza. né? E o judiciário está aí para isso. Mas E muito, deveria focar nessas questões, né? sim, exatamente. Mas muito dá para ser resolvido através dessas técnicas, que eu digo são técnicas para a vida, para os nossos relacionamentos, né? E principalmente para a nossa atuação profissional. É, uma técnica que eu gosto muito, né, dentro da ótica da mediação é o rapport, né? Que é a técnica do acolhimento, que é você Uhum. chegar, você ter uma troca de olhares, você ter um semblante de tranquilidade, de calma, você mostrar para aquele sujeito, né, que está ali buscando uma ajuda, um suporte, que tem como, né, que tem caminhos para isso, até o seu tom de voz, né, mais sereno, menos agitado, isso tudo ajuda muito neste processo de mediação, né? É, falei da escutativa, né? De você não é só ouvir, né? É efetivamente escutar o que ele está te dizendo sem a necessidade de você ter que dar uma resposta, de você ter que dar uma conclusão para o que ele está dizendo, mas fazer ele refletir, né?
Ele refletir sobre toda aquela análise que ele está trazendo, sobre todos os problemas, se valer de alguns recursos nessa conversa, para que ele possa refletir e, de repente, ele mesmo encontrar a solução que ele tanto almeja, que ele tanto busca. Já falei sobre evitar os preconceitos, que a gente não deve ficar dizendo o que eu acho, o que não acha, o que foi fruto, né, da educação que você teve, as suas opiniões pessoais particulares, elas não devem, elas não cabem neste processo, né? É, e também tem a técnica que a gente fala que é do parafrasear, né? Que é você repetir aquilo que foi dito de outra forma para a pessoa entender que você está captando, que você está ali situada, que você está conectada com o que ela está trazendo, e aí que ganha confiança, que você ganha confiança e traz e potencializa ela para isso, né? Eu costumo dizer, às vezes, na minha própria atuação prática, às vezes eu estou com uma situação assim muito difícil, é, nunca vi, nunca passei por aquilo, aí você vai trocar ideia com um colega, no próprio ato de falar, a, a criatividade sua vem, não, mas eu posso fazer isso, isso e isso, Realmente, né? é. A troca, ela te permite o Você cresce com exercício. ela, né? Exatamente. E às vezes a gente brinca e fala assim, não, mas você vem me perguntar, me trocar uma ideia, mas você já trouxe a solução. Eu falei, pois é, por isso que é importante o diálogo, Ô, Elisa, né? do ponto de vista do artigo 334 do CPC, a lei, né, o Código de Processo Civil, vai falar lá no procedimento comum que a presença do advogado ou do defensor público ela é obrigatória na audiência de conciliação ou mediação, né? Naquela audiência preliminar lá do artigo 334 do CPC. Uma audiência que, aliás, eu queria até saber sua opinião sobre ela, né? Porque ela desperta muita polêmica na advocacia, né? Eu tenho vários amigos advogados que criticam a opção do legislador de ter incluído essa audiência no início do procedimento comum, sob o argumento de que ela só se presta a atrasar o processo, porque o réu nunca se recusa a comparecer a essa audiência, porque o réu pensa, para que eu vou me recusar? Ainda que eu Uhum, sente lá na cadeira e fale, não, tem possibilidade de acordo? Não, não tem. Eu ganhei prazo para oferecer minha contestação. Então, por que que o uhum, advogado do réu, né, se uhum, recusaria? Eu não sei como é que está uhum, aí em Belo Horizonte, mas aqui em Juiz de Fora existem alguns juízes que estão invertendo a pauta, inclusive. uhum. Eles estão citando o réu para contestar e depois designa a audiência de mediação e conciliação, Ah, sim. exatamente para não atrapalhar o trâmite do Uhum, processo, né? Para não ajudar o réu no sentido de dar a ele prazo para uhum, oferecer contestação. Qual a sua uhum. opinião sobre É, essa situação? aqui é bem variado, depende muito da vara, né? Tem vara que Uhum. segue esse trâmite, esse rito e designa a primeira audiência perante o Sejus, que diz que o prazo só vai contar depois, se não houver acordo, e há varas que não, que citam para contestar e depois, quando você vai fazer a especificação de prova, identifica que não teve nenhuma audiência de conciliação e remete, né? E remete para o Sejus para fazer a audiência. É, eu costumo dizer o seguinte: quando você contesta uma ação, é claro que tem situações e situações, né? Mas quando você contesta, você torna mais litigiosa a coisa, né? E Exato. às vezes a gente vive esse conflito mesmo, porque chega aqui agora, já vou contestar porque a gente trabalha em massa e aí como que vai fazer? A gente já tem aqui as nossas formas, os nossos métodos de trabalhar, mas por vezes a gente vive esse dilema, porque e depois, e se ele não comparecer de novo na defensoria, né? Mas eu falo que é uma estratégia, porque você contestar é você tornar mais guerreada a É. situação. Você vê que Porque nas ações de dependendo do que você família, disser, e tem coisas que você vai precisar dizer, né? Porque é o exato, direito de defesa, é o contraditório, que vão, a né, piorar a viabilidade situação. do acordo cai, né? Da conversa, do diálogo, da manutenção da relação, seja da conciliação ou da mediação. Eu acho que isso já atrapalha um tanto, né? Então Você eu vê que nas visualizo. próprias Agora ações que de família, né, a lei diz que o réu, em princípio, não tem acesso
a cópia da petição inicial, só se ele for atrás, né? Se ele for buscar em garantia de contraditório, exatamente para que não se desperte essa raiva do réu pelo Exatamente. autor Mas ao ao mesmo ler a tempo petição ele chegar inicial. lá sem ter noção do que é É complicado também, extremamente né? temerário, né? É. Na prática, acho que esse artigo de lei não pegou muito. O réu sempre corre atrás de ter acesso à Sim, petição inicial, sempre. né? Como É, regra geral, sim, né? A maioria dos casos que vemos aqui, sim. Nunca vai para é, uma audiência no escuro, a gente pede é. habilitação nos autos e tem acesso à peça, informa. Na audiência, quando ele busca o nosso atendimento aqui na defensoria, ele está sempre acompanhado de um defensor público que faz as audiências, que é o designado por Sejusc, né? Então, quanto a esse É. assessoramento, ele existe, sabe? Mas a É, gente vê que existe uma certa implicância com essa audiência preliminar do 334, não só por parte de parcela da advocacia, mas o próprio judiciário, né, que inverte a pauta para não uhum, atrasar o processo. Então, quer dizer, existe muito exatamente. essa barreira que a advocacia, o judiciário ainda criam para que a mediação e a Sim, conciliação possam se implementar como técnicas efetivas de sim, solução de conflitos, né? E eu aí entra uma outra concordo. pergunta que eu gostaria de fazer para você, né? Você acha que a presença do advogado, porque o artigo 334 do CPC é até curioso porque ele diz que a presença do advogado ou do defensor público é obrigatória, mas a Uhum, parte não. Ela pode fazer-se representar por preposto ou pessoas com poderes para transigir. O que é estranho pensar na mediação, né? A pra- mediação sem a presença da parte, se o objetivo é é, restabelecer o diálogo. sim. No Mas assim, o que direito eu de queria. família, eu acho É, totalmente incoerente, né? se perde completamente, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: você acha que a presença do advogado nessas audiências de conciliação e mediação às vezes mais prejudicam do que facilitam o acordo? Você vê na advocacia ainda uma barreira muito grande para a implementação da técnica da mediação e da conciliação? Ou você acha que isso está mudando com o tempo? Eu vou ser bem romântica, na minha opinião, sabe, ô Betânia? Eu acho que é importante, assim, a pessoa ser orientada juridicamente sobre as consequências daquele acordo que ela eventualmente vai aderir. Por isso que eu acho, assim, é claro que existem formas de atuar, né? Cada profissional tem uma linha, já peguei, assim, às vezes você vai fazer uma audiência com alguém mais exaltado, né? Que está ali num espírito mais litigante, a ideia não é essa. Aí, nesses casos, eu acho que mais O advogado atrapalha do que atrapalha. realmente ajuda. Às vezes você vê assim, a parte está até curiosa, interessada em ouvir o que você está querendo dizer, qual é a proposta, né? Esse espírito é que atrapalha, não é a presença do advogado, Uhum, sabe? Eu acho que o concordo. advogado, ele está ali para a função, para o papel a que foi incumbido, que é de assessoria, né? Que é de informar sobre as consequências e depois estar ali sem ninguém e ele assina um acordo que vai trazer repercussões para a vida dele, que depois ele vai ter que entrar com uma outra ação judicial para resolver, né? A gente vê muito isso no juizado, né, Elisa? Em que a Sim, parte está sem advogado, né? Está exercendo o ius postulandi, e a parte contrária com o advogado, realmente às vezes saem alguns acordos ali é muito ruins, verdade. muito prejudiciais, né, para o autor da ação, porque realmente o Eu advogado acho é que o que tem que indispensável. mudar é a mentalidade, né? Eu Exato. acho que os profissionais do direito precisam, aqueles principalmente que atuam em áreas tão sensíveis quanto do direito de família, precisam perpassar por uma mudança de paradigma, assim, né? De forma de atuar. Entender que o papel dele neste processo não é um papel da lógica adversarial, simplesmente, né? Ele está ali para tentar construir uma relação que muitas vezes vai ter que ser mantida por alguma razão, né? Quando existem filhos que estão ali, que permeiam, então é necessário manter pelo menos algo que vai viabilizar o diálogo, né, entre as partes. É É porque essa na minha minha. vivência como advogada, eu sinto uma facilidade muito grande de atuar quando eu encontro do outro lado um colega que também está aberto ao diálogo e à conciliação, né? É muito mais Sim, fácil trabalhar dessa forma. muito, exatamente. Exatamente. Flui, né? É, Flui. É, eu acho que os próprios
no seu caso, né, os seus clientes, no meu caso, os meus assistidos, eles até sentem mais segurança de ver que a solução tá se construindo de uma forma mais madura, né, de uma forma serena, é, de algo que é viável, que é possível. Aquilo que não for possível, a gente vai falar, não, isso aí não tem condição de se efetivar, né? Então, eu acho que, que tudo se transforma para melhor nesse ambiente. É verdade. Às vezes eu acho uma pena que em determinadas situações a gente sente uma preocupação mais numérica, né? Assim, uma certa É pressão do próprio verdade, CNJ por Betânia. produtividade, por número de É, acordos, por por isso conta que da eu necessidade. Isso, por isso que eu falo que às vezes a mediação acaba se transformando em conciliação, porque que é um Isso. acordo, porque o objetivo da conciliação é um acordo, que seja bom, É. né, para as partes, mas ela quer um acordo. E a Uhum. mediação não, ela quer reconstruir, né, ou evitar que se desate aquela relação existente entre elas, né. É, e às vezes eu acho que as coisas acabam se confundindo um pouco pela objetividade, pela pressa, né, pelos números, pelo tempo que se está Exato, que é transcorrendo. disponibilizado. Mas de algum Exatamente. lugar a gente tinha que começar, né, Elisa? De toda forma, eu acho que a gente está caminhando no Eu sentido acho. de mudança de cultura jurídica, né, de cultura profissional. Porque o profissional do direito precisa entender que esse sistema multiportas está aí para beneficiar a própria atuação profissional, porque hoje é inviável você ficar aguardando uma sentença judicial, às vezes por anos a fio, né? Exatamente. O E advogado eu também acho não ganha nesse contexto. não ganha, só perde, né? Exato. Porque ele também fica desgastado de lidar com aquela relação né, que não se resolve. É. E por isso eu acho importante hoje os cursos de direito darem uma especial ênfase nessa matéria, nesses estudos, nas práticas, para que o profissional já saia habilitado, incutido, né, com a mentalidade de trabalhar também nessa seara, né, dessa atuação extrajudicial, muitas Eu vezes, ia né, te nós perguntar falamos isso muito agora, judicializou, né? E as câmaras privadas de mediação? Como é que você vê essa realidade, Elisa? As privadas propriamente eu não trabalho com elas, né? Aqui a gente tem Uhum. os nossos Sim. centros de mediação, que são para aqueles que não têm condição de pagar, né? Que são Uhum. avaliados dentro do nosso critério de hipossuficiência econômica, que a gente tem lá os nossos padrões, né? Que são regulamentados internamente. Então, assim, eu não vivencio essa realidade das câmaras privadas, mas os centros de mediação, quando estão com profissionais, e a gente vê isso aqui, né, capacitados, sempre fazendo essa, essas oficinas práticas, né, esses cursos que trazem a realidade, a vivência, e colocando na prática, eu acho que funciona de uma maneira muito positiva, que a gente tem alguns trabalhos, inclusive alguns mutirões, que são de atuação extrajudicial na área da família, em que a gente efetivamente exerce esse papel, esse trabalho, né? Antes de judicializar, nós chamamos as partes e conversamos, né? E se for o caso, mais de uma sessão, outra, quando a gente visualiza que é possível, que eles estão abertos a esse diálogo, investimos nisso, marca-se outra sessão, três, quatro, até a gente visualizar que de fato ali não vai sair nada e a gente judicializa realmente. Mas a gente investe, né, nessa tentativa, até porque é uma função nossa, né, constitucional. Além Uhum. da nossa atuação essencialmente, que é essencial para a função jurisdicional, né, do Estado, nós também, por normativa da Constituição Federal, a gente também tem que estimular a atuação extrajudicial. E é algo que eu faço assim, de uma forma até muito prazerosa, sabe? É algo que eu gosto realmente, assim, da ideia de que somos políticos mesmo, agentes de transformação social, né? Uhum. Um agente político de transformação social. Então, a nossa ótica não é só dentro do processo, é para além disso, né? E um tipo de atuação extrajudicial que a gente tem dentre inúmeros é essa.
é de trazer para a conversa, para o diálogo e para a solução não judicializada do conflito, Eu vejo, preferencialmente. eu vejo as câmaras privadas de mediação, inclusive, como um novo nicho de mercado, né? Para quem está Sim, se sim, formando em direito, para quem está começando agora na verdade. advocacia, ou não, né? Que já está aí há muito tempo, mas que tem o dom, porque eu acho que a mediação tem que ter também um certo dom para ela, né? Porque é o que Tem, você disse, tem desenvolver a que ter dom. escutativa, paciência, saber ouvir para compreender e não para rebater, né? E saber mostrar para as partes essa necessidade. Isso aí exige do mediador todo um dom também, né? Eu É acho assim. verdade, Betânia. Nem todo mundo É, está aí para isso, porque somos diversos, né? Somos exato. diferentes, graças a Deus, né? Que sem graça seria, se É todos na verdade. sociedade todos fossem iguais. É isso que você disse. E tem muita gente que eu vejo, que eu conheço, dentro da advocacia privada, que é nato, que é da essência. Você vê que ela está aí imbuída, né? Daquele É, propósito resolutivo, que não é só adversário, não é só só litigar, né? litígio. Exatamente. Eu acho que é uma área que precisa, de fato, também ser investida, sabe? Porque por aquele que sente, né, no seu coração que é o Esse é o caminho, caminho. exatamente, exatamente. Eu É, acho que concordo. você é assim, não é, Betânia? Eu gosto dessa de mediação. Para muito além da sala de aula, para muito além da retórica. Eu acho que o que melhor Exato. funciona na prática. Eu acho que o advogado ganha até mais, porque ganha rápido, sabe? Você É, pega, por exemplo, um divórcio consensual. Você, em menos de uma semana, em 4 dias, a depender do andamento, às vezes, do cartório, porque a gente tem hoje, né, uma atuação extrajudicial muito sim, grande através dos cartórios. Às vezes, em 4 dias, você resolve um divórcio consensual. Você pode é cobrar verdade. honorários num valor inferior, mas você ganha na quantidade. Porque, às vezes, um É, divórcio litigioso se estende por anos no judiciário. exato, Um desgaste emocional exatamente. enorme para as partes e até para o advogado. Porque a gente fica, né, hoje com o WhatsApp o tempo todo o cliente. Quando você está numa situação de divórcio litigioso, por exemplo, o cliente da área de família é um cliente que te demanda muito emocionalmente. Sim, sim, Então, existe toda essa atuação do advogado que quando você traz para a conciliação e para a mediação, quando você empodera a parte, de fato, né, resgata essa autonomia para que eles decidam a própria vida. Né? A ideia de que, olha, ainda que a solução não tenha sido a melhor, ela foi a sua solução. Não foi um terceiro estranho à sua relação, que não te conhece, que não conhece a sua exatamente. realidade, né? Que não vivenciou o que você vivenciou, não passou pelo que você passou, que vai decidir sua vida. É você que está decidindo, através do diálogo, né? Então, assim, eu acho tão bonita a mediação, né? Para muito além da É, retórica. Eu para acho que muito é além. o caminho mais adequado, ela não é simplesmente uma Sim, alternativa, né? exato. Eu Mas ia falar exatamente, é o caminho, né? É o caminho, é o caminho. Não é só uma via. Para questões de natureza familiar, eu entendo que ela é o caminho. E que nós precisamos ter consciência e investir nisso, nesse processo. Vai demandar mais tempo? Vai. Vai demandar muitas vezes, né? Mais paciência? Vai. Vai demandar estudo para que você se aprimore das técnicas, que é diferente, né? De uma atuação ali no processo, em que você está numa audiência de instrução e julgamento, que você está preocupado com a prova, com o que a pessoa vai falar, a testemunha. É, para além disso, né? E é necessário que todos tenham, aqueles que têm essa natureza, né? Que tenham esse dom, que vieram aí com esse propósito, para que invistam nisso, para que a gente supere, né? Essa ideia de que a gente está num ringue, de que a gente está ali competindo. Não é um ambiente de competição, né? Eu acho que isso tem que ser superado pelo ânimo é a da lógica do cooperação entre os dois. ganha-ganha, né? E não do Exato, perde-ganha, que é a lógica ganhador, da sociedade. perdedor, exato. Vencido, vencedor. E aquilo que eu te falei, né, que a gente trabalhou no início. Muitas vezes você tem, tecnicamente, um vencedor, mas ele não se sente assim, né? É, Não se sente dessa forma. Porque a não se sua sente pretensão satisfeito. genuína não passou nem perto de ser atendida, né? É verdade. E a mediação ela é tão ampla, né, Elisa? Eu ia até te perguntar uma coisa. Você, na sua vivência como defensora, você já teve a oportunidade de participar de alguma mediação, por exemplo, em conflitos fundiários?
Essas mediações Não, coletivas que são autorizadas pelo CPC? não, nunca tive. Eu nunca atuei na área civil, dentro do direito, dentro da defensoria, né? Você acredita? Já perpassei por muitas áreas, mas essas em específico, não. O código traz Nunca. essa possibilidade, né? Aliás, Sim, essa exigência sim. de que nos conflitos fundiários de natureza coletiva E o quão traz uma importante mediação. é isso, né? Você É, ouvir ali aquela comunidade que está envolvida naquela situação exatamente. e o que é que tá aqui, tá junto. O que eu estou vivendo, o que eu estou passando, qual que é a minha história, por que eu vim aqui, né? Eu acho que É é isso, a fundamental. mediação é para a vida, né, Betânia? É. Eu trago muito para minha vida pessoal, inclusive, tentando mediar os Sim, conflitos pessoais também, né? Porque essa questão da escutativa eu acho ela fundamental. A cláusula da confidencialidade também, né, Elisa? Ela sim. traz uma confiança para que as partes possam se abrir com o É, mediador e efetivamente tratar de questões às vezes mais íntimas, que demandam, sim. né? Porque ficariam com Mas que medo de tratar precisam aquilo. ser postas, que precisam ser esvaziadas, né? Quase que numa sessão de terapia, para que aí ele consiga se tornar potente para tentar resolver. Os meus problemas são esses, os meus limites, os meus empecilhos, né? O que me atrapalha, o que me poda é isso. E aí, através das técnicas, tentar, de alguma maneira, superar, né? E aí Esses eu acho que obstáculos, é, esses muros. o Código de Processo Civil, acho que ele anda muito bem quando ele fala da necessidade, às vezes, nas ações de família, de você criar uma equipe multidisciplinar, né? Para atuar na mediação. Não apenas Sim, a figura do mediador ou de uma equipe. exatamente. Eu acho sensacional. Eu acho que é um outro campo, é um outro ramo do direito, que é esse do trabalho interdisciplinar, que precisa também ser mais estimulado, é, mais visto e implementado na prática. Porque muitas vezes, por mais que a gente faça cursos, né, por mais que a gente tente, nós não formamos nessa área. E a gente precisa, muitas vezes, dos recursos de um psicólogo, de um assistente social, que vai nos ajudar a trabalhar com uma nuance diferente desse conflito, né? E É. ajudar as próprias partes nesse aspecto. Eu acho sensacional. E existem algumas Inclusive, né, situações difíceis, né? sim, muitas. E Alienação dentro dessa. parental, Sim, sim. Aí é essencial, né? fundamental, é. Essa atuação multidisciplinar. É, a própria ideia também da forma como as salas são organizadas, né, com as mesas redondas, que é para ter ali uma sensação maior de integração e não a ideia do adversarial, né, você de um lado e eu do outro. Né, nós estamos aqui em torno de um objetivo comum, que é pacificar esse conflito, né? Isso tudo contribui bastante para a ideia, né, da mediação. É verdade, sem dúvida nenhuma. E de preservar, né, o vínculo afetivo entre as partes. Eu acho que, assim, não afetivo de voltar a gostar do outro, por exemplo, se imaginando, né, uma dissolução de casamento, não é de voltar a gostar, mas de manter ali, pelo menos, uma situação de respeito, né, de diálogo, para que aquilo possa acontecer, principalmente quando existe filho envolvido, né? É, porque a relação continua, né? Você vai ter que conviver com aquela outra pessoa para a vida toda. Não adianta você querer, né, virar as costas e ir embora se existe um filho comum, por exemplo, ali. Então, realmente, se eles não mantiverem um diálogo civilizado, o judiciário vai ficando abarrotado de causas, porque tudo vai ser resolvido através da judicialização. E não se resolve É ver, nada, né, Elisa? Porque o judiciário, além de tudo, infelizmente, é lento. Então não traz sim. resposta. Não traz Não traz resposta a em resposta tempo. que você quer e nem no tempo, né? Que é um dos É, maiores desafios que a gente. Eu falo, vai demorar? Quanto tempo? Olha, não tem como precisar, né? Depende da vara onde cai, por exemplo, né? São muitas vocês então, variáveis. né? Vocês então É, ainda lidam com prazo em dobro por conta do óbvio excesso absurdo de serviço, uma demanda, né, que sim, só cresce. sim. Mas nem é o prazo em dobro que atrapalha. Não, sem dúvida não.
é o tempo morto do processo, né? É o tempo que o Sim, processo fica sim, é o ali. tempo do processo, das É, diligências, dos expedientes, dos prazos legais que você tem que cumprir, né? não, sem Não dúvida. É fica muito a resposta complexa a morosidade do judiciário. Não dá para culpar muito A ou completa. B. Não Não, dá, não dá realmente mesmo. não. Mas eu acho que a ideia é essa, sabe, Betânia? Eu acho que para gente, a ideia é trazer, né, a mediação que eu reputo aí o meio mais adequado para as questões de família, né? Essa é uma opinião minha, por ela trabalhar com questões mais subjetivas, né, mais relacionais, para proporcionar que de fato haja uma sociedade transformadora, né? Que saiba lidar com os conflitos de uma forma mais criativa, mais construtiva e efetiva, né? E não adversarial, sabe? É, essa ideia de lados opostos é algo que sempre me incomodou muito, principalmente quando eu estou ali, né, trabalhando, eu fico pensando, gente, mas é a vida de duas pessoas que estão envolvidas, né? Muitas vezes as decisões que vão ser construídas vão virar para sempre, né? Para sempre é um termo muito genérico, muito amplo, mas a ideia é que você não É, vá de novo ao judiciário para resolver aquele problema, né? Então, eu acredito muito na mediação como uma forma, tento implementar na minha vida prática. Te confesso que muitas vezes a gente é atropelado pelo volume, né? imagino. Porque é surreal, mas aquilo que eu consigo resgatar como uma possibilidade, eu invisto, sabe? Naquilo encaminho para quem hoje está responsável e conscientizo sobre a importância, sabe? E é algo que eu quero ainda investir muito mais na minha Sem vida dúvida. pessoal e profissional. Sem dúvida, né? Eu acho que a mediação tem esse papel transformador, de fato. Eu acho que quem já passou por uma mediação séria, né? Com realmente o propósito de buscar o diálogo, restabelecer esse relacionamento entre as partes e não apenas buscar o acordo. O acordo tem que ser o ponto de chegada, de chegada, né, Lívia? Não pode ser o ponto de É, partida. Você não pode esperar o acordo como o fim da não conciliação, da pode. Dentro da mediação. mediação, não. Dentro da mediação, não. Mas só dela já viabilizar esse diálogo, né? Dela reconstruir uma relação ou dela manter, não vão destruir, pelo menos o que ainda existe, eu acho que ela cumpre bem o seu papel. É, Tem uma reflexão também do Mário Sérgio Cortella, que eu tinha separado aqui para trazer, né? Que fala o seguinte: o conflito é algo criativo. O que é negativo é o confronto. O conflito é a divergência de postura. O confronto é a tentativa de anular a outra pessoa, né? Eu acho que é bem isso, né? é É o que eu verdade. falei. O conflito ele vai sempre existir. Ele faz parte da sociedade, é inerente às nossas diversidades, às nossas diferenças. É positivo porque transforma, porque traz evolução, porque nos ajuda a modificar o nosso meio, a desenvolver as potencialidades de um indivíduo. Mas transformar o conflito em confronto, aí já é fazer prevalecer a faceta negativa, né? E eu acho que a ideia não é essa. Eu acho que a gente tem que ser é, obreiros, né, dessa ideia mais positiva, mais criativa de resolver os problemas e evitar tanta judicialização, evitar processos morosos, dispendiosos e que não são nem perto satisfatórios dos interesses Verdade. E daqueles que aí estão entra a envolvidos, importância né? fundamental do papel do advogado, do defensor, né? Porque a parte confia no seu advogado, confia no defensor, né? Na pessoa que está ali assistindo. Então, se o advogado mostra para ela essa realidade, essa possibilidade real, né? Eu acho que ele também facilita que se chegue pelo menos a esse diálogo, um diálogo aberto, um diálogo sincero, né? E não apenas para cumprir uma formalidade da lei, que é o que a gente vê muito Exatamente. acontecer na prática, né? As pessoas comparecendo à audiência por conta da multa do parágrafo 8º do artigo 334, né? Não, vamos lá
porque eu me recusei, mas a parte contrária não se recusou, então eu tenho que ir, porque senão eu vou arcar com uma multa aí que não me é vantajosa em nada, né? Pois é. E aí eu é que faço agora a pergunta, né? Invertida. O que que você acha dessas multas, Betânia, minha processualista, referência? Ô, Elisa, eu acho que essas multas elas são até certo ponto vantajosas no sentido de que ao obrigarem as partes a comparecer, se não tiver motivo, né, justificado para o não comparecimento, elas estimulam a mediação e a conciliação, né? Porque pelo menos as partes estão presentes, porque eu acho que É, sem essa multa, talvez as partes sequer compareçam, né? Existem alguns é doutrinadores verdade. que colocam até a necessidade de que a recusa a essas audiências de mediação e conciliação sejam motivadas, né? Porque você não quer vir por quê? Então, Sim, motive, sim. Recebemos né? muitas intimações, né? Porque às vezes a parte não vai, não consegue ir por algum motivo. É, Agora a gente vive muito, né, a realidade de audiências online. Muitas vezes as pessoas não conseguem ter acesso às salas, né, virtuais, existe aos um problema aí ambientes. grave, de É, acessibilidade, né, Elisa? de acessibilidade, É. exatamente. Embora, não sei se você chegou a ter acesso, eu tive acesso a alguns dados no sentido de que houve um incremento significativo no número de acordos durante a pandemia, em virtude das audiências de conciliação e mediação por É, videoconferência. Mas eu sim, acredito que isso tenha mais relação com o fato de que a pessoa tenha tido receio, talvez, da pandemia se estender por um tempo indeterminado e o processo ficar ali parado. Então, vamos tentar um acordo, porque aqui pode ser o caminho para a solução desse problema nesse momento, porque senão vai saber quando, é né? verdade. Principalmente ali em É verdade. 2020, quando estava tudo, autos físicos totalmente parado. Enfim, eu não sei, né? Mas houve, Uhum, né? sim. Existem dados demonstrando. Há quem diga, há quem É, tenha essa percepção de que com as audiências por videoconferência, de fato, os acordos são mais propensos a serem feitos. É, eu te confesso que eu não tenho essa percepção, não, sabe? até Até porque porque, também na sua vivência, né? particularmente, eu gosto mais das audiências Aham, eu presenciais. também. E a questão da defensoria também, né? Você lida com economicamente hipossuficiente, pessoas que dificilmente têm acessibilidade, né? Difícil, né? Para o Sim, seu, muitos né? Pro excluídos seu digitais, assistir. né? É, Pessoas que não têm acesso, não têm acesso, esse é um né? E a problema gente, gravíssimo a ser vencido sim, para a gente agora poder. com o retorno, né, a gente não pode dizer que voltou 100%, mas muitos atos presenciais já acontecem, o que é ótimo, porque quando não tinha como, só simplesmente manifestava no processo, olha, vamos aguardar tudo voltar, porque não há possibilidade do ato ser realizado por videoconferência, Exato. né? E talvez A isso gente tenha tem, trazido exatamente esse aumento na conciliação, né? Assim, olha, melhor conciliar, né? é, é verdade. Agora, também uma outra nuance disso, né, da hipossuficiência, é que, por outro lado, facilita para alguns no que se refere à locomoção, né? Porque se transportar de um lugar para outro também é oneroso, É né? verdade, é verdade. Então, às vezes, e ter um acesso à internet, né? Que alguns têm essa condição, né? Às vezes é uma pessoa também mais jovem, que está mais inserida nesse contexto tecnológico, Uhum. Que também ajuda, faz porque a gente diferença, é. consegue também fazer esse atendimento híbrido, né? Que é o presencial e o remoto, atendendo a muitos clamores de que não tem como pagar, né? Para me dirigir até aí, eu tenho que gastar tanto de passagem, isso não entra dentro do meu orçamento. Existe É. também Existe uma essa série de nuance. obstáculos, né, ô Elisa, que Sim, ainda devem ser vencidos para que a superados, gente tenha estudados. um A gente acesso a precisa uma ordem aprimorar. jurídica justa, né? Sim, eu acho que a Não é pandemia judiciária. veio para trazer mais esse recurso, né? Eu acho que a gente precisa ainda aprender a lidar de uma forma mais inteligente, mais moderada, porque também invadiu nossas vidas de uma forma em que tudo se mistura, É verdade. né? Mas É, para a gente refletir sobre esses outros mecanismos, né? De atendimento e de acesso à justiça, com certeza. eu acho que o acesso a uma ordem jurídica justa, né, e não apenas o acesso ao judiciário,
hoje passa indiscutivelmente pela mediação e pela conciliação Sim, como meios mais adequados, de fato, de solucionar determinados conflitos. Aqueles com exatamente certeza. como você colocou, nas ações de família, que dependam de diálogo, de convivência entre as partes envolvidas, não é? Exatamente, Betânia. Eu acho que a ideia é por aí. É modificar, é transformar, é romper paradigmas, é acabar com essa cultura da judicialização para tudo, né? É, e investir nesses métodos que a gente chama que intitula como alternativos, mas como você, penso também que não é alternativa, é o caminho. É o caminho. São os mais adequados, né? Na maior parte das vezes, ou em muitas delas, pelo menos, né? Sim, sim, com toda certeza. Não Elisa, eu tenho ficaria dúvida aqui a quanto a isso. noite inteira te ouvindo, Ah, conversando com você Betânia, sobre esse foi um tema. prazer. Muita saudade de você, saudades do tempo em que a gente trabalhava juntas, encontrávamos com frequência. Pois é. Mas foi ótimo esse reencontro que o Instituto de Que Direito Real nos momentos assim, proporcionou aqui. eu que agradeço pela oportunidade de reviver um pouquinho, né? Querendo ou não, é uma exposição, uma explanação. E aí eu revivo os meus tempos de docência. Sem dúvida. Aí, ó, várias pessoas te elogiando aí. Marcelo, Gabriela, uma A profissional, uma pessoa Gabi é sensível e humana, minha sem estagiária dúvida. braço direito. Então, ela Não, Elisa, é mas ela não falou nenhuma mentira. Você é suspeita. uma das pessoas mais sensíveis e humanas que eu tive o prazer de conhecer e conviver, Obrigada. indiscutivelmente, Obrigada, viu? Betânia. Foi um prazer enorme estar com você aqui essa noite. Queria te agradecer em meu nome, em nome do Instituto de Direito Real. Dizer que a gente te espera em outras oportunidades, para outros bate-papos tão bons, tão frutíferos quanto, né, este aqui foi para gente. Muito obrigada, viu? Só engrandeceu a nossa noite, a nossa semana. Eu Obrigada, que Elisa. agradeço. Gratidão. Eu que agradeço, Betânia. Mais uma vez, foi uma honra dividir esse espaço com você. Obrigada, Elisa. Obrigada, pessoal. Boa noite aí. Obrigada pela audiência. Bom demais. Continuem com a gente aí nas próximas lives. Até mais, Elisa. Boa noite. Boa noite, gente. Boa Tchau. noite. Obrigada.